Respira fundo, porque vai ter, hein? O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, será ouvido hoje pela Polícia Federal. O general prestará depoimento sobre a atuação dele durante a invasão ao Palácio do Planalto nos atos criminosos de 8 de janeiro. Em imagens divulgadas pela CNN, G. Dias, Gonçalves Dias parece nome de autor, né? Tipo, sei lá, um escritor da literatura brasileira, das antigas, de Gonçalves Dias. O pessoal costuma chamar de G. Dias, né? Isso. Quem tá ligado à política. É outro tipo de devaneios. G. Dias, como é conhecido, aparece transitando em meio a integrantes do GSI, que chegam inclusive a dar água, né? Fornecer garrafa de água aos vândalos. Entre os servidores presentes aparece um homem de camisa branca, identificado como sendo o capitão do Exército José Eduardo Pereira. O militar foi indicado ao órgão na gestão do ex-ministro Augusto Heleno e era da equipe de viagens do então presidente Jair Bolsonaro e do vice Hamilton Mourão. Afastado do GSI após os ataques, José Eduardo Pereira tem o rosto borrado no vídeo, que gerou críticas do ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. O governo quer apuração detalhada. Todos os fatos que estão relacionados àquelas imagens, desde quem são os agentes, por que se borra uns e não se borra outros. A Polícia Federal, o Judiciário vai fazer o processo de apuração necessário. O governo quer saber, e a Polícia Federal irá descobrir se teve alguém que omitiu imagens. Essa é a postura do governo, essa é a postura do presidente Lula, apuração completa de tudo aquilo que está envolvido naquelas imagens, sobretudo todos os agentes que estão ali. Todos os funcionários do Palácio do Planalto, militares ou não, que aparecem nesses vídeos vazados, já foram identificados pelo Gabinete de Segurança Institucional. O ex-chefe do GSI afirmou a pessoas próximas que vai prestar o depoimento à Polícia Federal e pretende comprovar que não foi conivente com os invasores. Mas o que até aliados querem saber é por que G. Dias disse que as câmeras que o flagraram estavam quebradas e os motivos de essas imagens não terem sido entregues à investigação. Ontem, o ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, esteve com os titulares da Justiça e da Defesa, além do comando do Exército, para discutir exatamente o futuro do órgão. O Gabinete de Segurança Institucional poderá ser extinto ou então reformulado e aí perder o status de ministério, sendo subordinado à Casa Civil. Olha, a gente vai fazer tudo com muita tranquilidade, equilíbrio, firmeza. A gente está começando a levantar os dados, então a gente, claro, vai fazer uma avaliação, vai estudar. O mais importante, se quem ocupa é civil ou militar, são as definições, as atribuições, o papel institucional. Isso que é importante e a gente tem feito essa discussão em total sintonia, tanto com civis quanto com o comando do Exército, com o general Tomás também. Eu respirei fundo antes da primeira manchete, Sheila, porque a gente vai entrar em CPMI agora. Vai falar de CPMI. Vai ter, né? Vai ter. Já dá até arrepios, né, de lembrar como o Brasil se dividiu, ou estava dividido, e aí com a entrada de CPIs e CPMIs, as coisas ficaram ainda mais divididas em dois lados, né? O país estava super polarizado, segue polarizado e pelo jeito essa polarização não ficou para trás, não. Antes disso, deixa eu só trazer um outro respiro, porque o nosso ouvinte me lembrou aqui, claro, né? Como é que a gente esquece disso? Que Gonçalves Dias, de fato, foi o principal poeta brasileiro, gente. Do romantismo. Romantismo? Foi ele quem escreveu Ijucapirama, que é Sou bravo, sou forte, lembra desse poema maravilhoso? E dentre outros, gente, isso aqui, ó, que não dá pra esquecer jamais. Tô lenta aqui na mesa hoje. Essa aqui. Seriado. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Não, mentira, essa é uma adaptação. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Uma adaptação. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. É só isso. Antônio Gonçalves Dias é o autor dessa coisa maravilhosa. O principal poema brasileiro, acho que sim, né? Que o mais conhecido, será? Um dos principais. Então é isso. Só para dar um respiro antes de falar de algo que certamente vai nos cansar por muito tempo. Esse aí é Canção de Exílio. Canção de Exílio. Canção de Exílio, né? No
Congresso, a base de Lula mudou o discurso. Lutava contra, mas agora defende a criação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. A oposição já escalou como integrantes os deputados Alexandre Ramagem, Eduardo Bolsonaro e André Fernandes, que é justamente o autor do requerimento de abertura da comissão. A disputa agora é para saber quem é que vai ocupar os postos-chave, como presidência, vice e também relatoria. O senador Eduardo Girão, do Novo, se prepara para um movimento de blindagem por parte do governo. Vai querer melar, né, essa CPMI, né, vai querer ocupar para blindar, né? Foi isso que a gente viu em algumas CPIs na história do Brasil. Deputado federal Lindbergh Farias, do PT, rebate e lembra que a oposição quem tem a perder. Eu estou convencido que essa CPI vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas. Porque uma coisa eles não vão conseguir mudar com falsas narrativas. Todos sabem que foram as bases bolsonaristas que atuaram naquele dia 8 de janeiro. Sheila, agora, além, quem é que vai ficar com o cargo-chave? É muito importante porque é quem vai ter o controle maior da narrativa, né? Algo que a gente tem ouvido ao longo dos últimos anos. Você vê que cada um aqui está dizendo que o outro vai perder. Isso. Né? E aí também uma discussão muito forte de que é o governo quem tem que ficar com a presidência, não tem que ser o autor do pedido, do requerimento, né, para abertura da CPMI, até porque ele é um dos investigados, né, de participação. Nem faria sentido, né? Segundo a base do governo, sim. Agora, segundo a oposição, não. Então vai ser, olha, aquele período de guerra de narrativas. A gente achou que ia estar livre disso, que já poderia discutir projetos, né? No começo do ano falávamos sobre isso aqui. Olha, estamos falando sobre o novo teto de gastos, que não é teto de gastos, né? O tal do arcabouço, cuja palavra nem aparece no texto que foi realmente entregue ao Congresso Nacional. Vamos falar de taxação, vamos falar de reforma tributária. Que bom que a gente vai falar sobre essas coisas. Nada, esquece, volta tudo. A gente vai voltar a ter essa polarização, a briga, a disputa pela narrativa. E olha, pode esperar aí nas suas redes, no seu WhatsApp, aquela coisa arrastada vai seguir por muito tempo. O tempo dessa CPI, pelo menos. Caramba, e com aquele palanque todo, com aquela vitrine toda, para um monte de gente sambar, né? O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou que o governo apoia, falou sobre essa orientação de bancada de apoio à criação da CPMI, e aí, na sequência, ele falou que a abertura dessa comissão não deve atrapalhar. A Carla estava falando de votações importantes aqui, a gente tem 12 MPs na fila, tem a reforma tributária mais adiante, e antes da reforma tributária, a aprovação do marco fiscal, mas, segundo Alexandre Padilha, a CPMI não vai atrapalhar as votações previstas no Congresso. Nós apoiaremos a instalação, vamos orientar os líderes dos partidos da base a indicar membros para essa CPMI, vamos enfrentar este debate político que está tentando ser criado por aqueles que passaram pano para os atentados terroristas do dia 8 de janeiro. Vamos fazer o enfrentamento político no Congresso Nacional e, na minha opinião, esse enfrentamento político será a pá de cal nessa tentativa de criar uma teoria conspiratória, que é um verdadeiro terraplanismo, mais uma vez daqueles que passaram pano nos atos terroristas do dia 8 de janeiro. O calendário para que a gente possa aprovar o mais rápido possível o marco fiscal está absolutamente mantido. Tanto o presidente da Câmara quanto o presidente do Senado já sinalizaram publicamente, também no diálogo que nós temos com os dois, de que esse calendário será o mais rápido possível mantido e que o enfrentamento político que existirá, né, caso seja instalada a CPMI, e também o processo de apuração que cumpre as instituições, sobretudo a Polícia Federal e o Judiciário, na minha opinião, não vão afetar em nada o calendário de votações dos temas prioritários do governo, que é o marco fiscal, o debate da reforma tributária e os conteúdos dos 12 projetos que estavam nas medidas provisórias, que estão em andamento nas comissões mistas ou sendo emendados nas MPs que já temos. A conferir, né? Se o calendário vai ser mesmo mantido, porque a história nos mostra que CPIs conseguiram paralisar completamente outras votações. E a gente está num momento muito sensível, muito delicado da economia, em que há necessidade premente de aprovação de projetos fundamentais para a gente seguir em frente, entre eles do próprio marco fiscal
E a reforma tributária, que o governo acredita conseguir aprovar até o meio do ano, a gente sempre acha essa previsão muito otimista para uma discussão que já dura décadas aqui no Brasil. Mas vá lá, havia um ambiente, né? O próprio governo dizia, a presidência da Câmara, do Senado, um ambiente propício para caminharmos com a reforma tributária. Precisa ver o quanto a CPMI contamina esse tal do ambiente favorável para aprovação dessas medidas. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o requerimento de abertura da CPMI vai ser lido já na semana que vem, próxima quarta-feira. Eu acho até que o governo devia ter tido essa postura desde o início, que é uma postura que eu tive de afirmar a gravidade do 8 de janeiro, das consequências daqueles atos antidemocráticos e que era legítimo ao parlamento fazer as investigações próprias relativamente a isso. Ainda sobre as investigações dos atos de 8 de janeiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro será ouvido na próxima quarta-feira. Fala aí, Leandro Aislan. O ex-presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento para a Polícia Federal na próxima quarta-feira, dia 26 de abril, no inquérito que investiga os atos criminosos do dia 8 de janeiro. A oitiva foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e o ex-presidente deve ser ouvido na sede da corporação no centro de Brasília. Moraes atendeu à Procuradoria-Geral da República e determinou um prazo de 10 dias para que a Polícia Federal marcasse o depoimento. Para os investigadores, uma mensagem do dia 11 de janeiro, escrita por Bolsonaro na internet e que colocava em dúvida o sistema eleitoral brasileiro, ligaria o ex-presidente aos atos criminosos. Ainda ontem, Alexandre de Moraes decidiu manter a prisão de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Ele está preso em Brasília desde 14 de janeiro e é investigado por suspeita de omissão e conivência com a invasão às sedes dos três poderes. Na decisão, Alexandre de Moraes argumentou que a manutenção da prisão é justificada pela descoberta de novos indícios e apontou uma possível participação de Anderson Torres em tentativas de dificultar a votação no segundo turno das eleições no ano passado. Como isso é grave, né? Muito. Grave demais. De acordo com o Ministério da Justiça, o Nordeste concentrou quase metade dos ônibus fiscalizados pela Polícia Rodoviária Federal no dia 30 de outubro. Eu me lembro, Sheila, a gente trabalhando aqui na eleição, começou a pipocar esse tipo de informação e a gente não queria acreditar, né? Não é possível, isso está acontecendo. É operação normal, não é? Aí busca, questiona, né, a Polícia Rodoviária Federal. Não são ações normais de fiscalização e os eleitores e os ouvintes da Band News FM, isso é maravilhoso, né? Nesse tipo de situação que a gente percebe como a rádio, como a nossa comunidade Band News FM é grande, porque as pessoas dos locais onde isso estava acontecendo mandavam informação aqui pra gente. E de fato ficou constatado que isso aconteceu. Infelizmente, a gente tem mais de Brasília, mais informações chegando agora com Rafael Procópio. O ministro da Justiça, Flávio Dino, junto com representantes da Controladoria Geral da União e da Polícia Rodoviária Federal, afirmou que houve um movimento atípico no endereçamento de verbas e no número de operações da PRF no segundo turno das eleições de 2022. Dino citou 3 eixos que trouxeram dúvidas ao governo e, consequentemente, fizeram a Corregedoria da Corporação retomar a investigação sobre o tema. Além da falta de proporcionalidade entre os números de fiscalizações em ônibus na região Nordeste, a disparidade de valores usados pela corporação e o fato da PRF ter atuado com mais vigor com o apoio da Polícia Federal no segundo turno foram preponderantes. O planejamento inicial da gestão Bolsonaro tinha previsão de 3 milhões de reais para todo o período da eleição, mas isso foi duplicado sem um histórico que justificasse essa medida a partir da definição do segundo turno, como afirma Flávio Dino. O planejamento inicial era de alocação de aproximadamente 3 milhões e 600 mil para os 2 turnos, primeiro e segundo. Depois houve uma determinação nova de que haveria um plano específico para o segundo turno, e aí foram alocados mais 3 milhões e meio. Lembrando que, no primeiro turno, você tem uma eleição muito maior, porque envolve deputados estaduais, federais, governadores, senadores. Segundo turno, já não há senador, já não há deputado federal, já não há deputado estadual e, eventualmente, há segundo turno em alguns estados. No dia do segundo turno, a Polícia Rodoviária Federal realizou 4.591 fiscalizações em ônibus em todo o país. Desse total, 2.185 ocorreram na região Nordeste, ou seja, praticamente metade. No Sudeste, foram 571. No Sul, 632. E no Centro-Oeste, 893. Região Norte teve 310.
Está definido o relator das novas regras fiscais na Câmara. Fala aí, Thalita Almeida. O deputado federal Cláudio Cajado, do PP, será o relator do marco fiscal na Câmara dos Deputados. A decisão foi confirmada pelo presidente da Casa, Arthur Lira. Outros nomes também foram cotados, todos do PP, como Fernando Monteiro, André Fufuca e Júlio Lopes. Mas Cajado é um nome de confiança de Lira e era favorito na disputa pela relatoria do texto. O presidente da Câmara afirmou que decidiu que o relator seria do partido dele depois de desfeitas as negociações para uma federação com a União Brasil, sigla que também queria assumir a relatoria do marco fiscal. Cajado foi vice-líder do governo na Câmara dos Deputados durante o mandato do ex-presidente Jair Bolsonaro. O texto do novo teto de gastos foi entregue pelo presidente Lula e o ministro da Fazenda Fernando Haddad ao Congresso Nacional. A proposta é um conjunto de medidas, regras e parâmetros para a condução da política fiscal no país. Com o novo marco, o governo espera zerar o déficit das contas públicas em 2024 e estabilizar a dívida pública até 2026. A Shein, ou Shein, como a maioria fala, mas a Sheila, que é chique, trouxe pra gente aqui a pronúncia correta de Shein, tipo a mulher que tá na moda. É isso, tá. Daí resume junta, Shein. Todo mundo fala de outro jeito. Shein. Shein. Shein, Shein, Shein. É assim, né? Aqui a gente fala como é que é David Guetta. Já contei essa história, né? Quando eu contei pra um amigo meu canadense que a gente falava David Guetta, ele quase caiu pra trás de rir da nossa pronúncia, que é David Guetta. Né, uma coisa, David Guetta, tá? A Shein, ou Shein, uma das gigantes do varejo online, fecha parceria com 2 empresas de Minas Gerais e vai investir 750 milhões de reais. O anúncio foi feito logo depois de uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre o envio de encomendas do exterior para o Brasil. Será que eles levaram um PowerPoint para mostrar pro Haddad? Olha, a empresa é essa aqui, o nosso público é esse. O que, é que a gente vende Shein mais? Tipo isso, olha, essa é a minha colaboração, Sheila, do dia pra essa pauta da Shein. Esse aqui é Shein, R$8,90. Eu paguei nesse colarzinho que eu tô usando. Né? É muito barato. Muito barato. Então, mas a grande parte dos fornecedores dessas empresas, pelo menos da Shein, é o que ela diz, é brasileira. Então isso aqui muito provavelmente foi produzido aqui e vendido por uma empresa brasileira. Mais informações chegando com o Jader Xavier. A Shein formaliza uma parceria com 2 empresas em Minas Gerais. O acordo foi firmado com a Conteminas e sua coligada santanense, segundo o portal UOL. O documento foi publicado pela Springs Global. No contrato consta a exportação de produtos do lar e financiamento da varejista asiática para reforçar o capital de trabalho das 2 companhias brasileiras. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu criar um plano para equilibrar a concorrência entre as empresas brasileiras e os sites de e-commerce internacionais. O Haddad chegou ali para conversar, estava cheio de livro embaixo do braço, os livros da Amazon dele e tal, nenhuma brusinha, Shein. E aí o ministro prometeu que até o final de 2026, cerca de 85% das vendas no país deverão corresponder a fabricantes e vendedores locais. Se pretendem, em 4 anos, nacionalizar 85% das suas vendas, no seguinte sentido: os produtos serão feitos no Brasil. É uma coisa para nós muito importante também, que eles vejam o Brasil como não só apenas como um mercado consumidor, mas como uma economia de produção. Ainda de acordo com o ministro, outras gigantes do comércio eletrônico, a AliExpress e a Shopee, prometeram seguir as regras fiscais definidas pelo governo. Ontem, Fernando Haddad também se reuniu com representantes do varejo nacional, que pediram mais ações, né, para equilibrar a concorrência. A discussão ganhou força depois do governo recuar e desistir de taxar essas encomendas internacionais de até $50 enviadas por pessoas físicas para pessoas físicas no Brasil. A medida seria adotada para combater a sonegação, mas foi vetada pelo presidente Lula, que defendeu mais fiscalização, na verdade, para que as empresas não se beneficiem dessa brecha que é feita para pessoas físicas. Segundo o presidente do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo, que representa o setor, Jorge Gonçalves Filho, Fernando Haddad prometeu um plano de adequação das importações. Trouxemos, inclusive, várias sugestões de como
melhorar isso, transformar esse varejo. O que nós ouvimos do ministro, de que vai ter um plano de adequação desse tipo de comércio, né? Então o cross-border vai ter um plano de adequação, todos no país vão trabalhar sobre as mesmas regras, ou seja, nós podemos ter a perspectiva de que a competição vai ser mais justa. Nos próximos dias, Fernando Haddad deverá se reunir com governadores para tratar da cobrança de impostos estaduais sobre importações. Só para fechar aqui a conta a respeito disso, né, porque ainda a gente vai ter de aguardar qual é exatamente o plano do governo para o reforço dessa fiscalização, que foi o pedido do presidente Lula ao determinar o recuo em relação a essa medida. Da parte do ministro Fernando Haddad, qual que foi a questão colocada? Na impossibilidade de fiscalizar absolutamente tudo, retira-se, portanto, aquela isenção, né? Todo mundo paga imposto. Foi essa decisão inicial por parte do ministro Fernando Haddad. Quando houve a decisão do recuo, o presidente Lula falou, não, vamos manter essa isenção para as compras de até $50 feitas por pessoas físicas, de pessoas físicas, até porque rola aquele... também há aquelas pessoas que compram presente, mandam para os seus familiares e tal, mas o que estava acontecendo eram empresas se aproveitando disso e mandando encomendas, mesmo sendo uma empresa, se passando por pessoa física. Esse é o gato da sonegação fiscal. E aí, o que eu disse o presidente Lula, não, vamos fazer aquilo que tem de ser feito, que é fiscalizar, apertar a fiscalização. O que falta agora é dizer exatamente como vai apertar essa fiscalização. Haverá reforço nos postos da Receita Federal? Que tipo de reforço? É de mecanismo, é de ferramenta, é de tecnologia, é de mão de obra? Haverá concurso para que haja mais gente fazendo esse trabalho na Receita Federal? Isso ainda precisa ser apresentado. Qual é exatamente o plano de reforço nessa fiscalização? A gente não sabe, né, Sheila, qual é a proporção. Por exemplo, quantas pessoas físicas enviam algo da China para o Brasil para uma pessoa física aqui? Não me deparei com esse... Isso, não, acho que não deve ter, não vi esse levantamento em lugar nenhum. Quantas empresas burlam isso? A fiscalização até hoje barrou quantas empresas? Porque hoje é por amostragem, né? Atualmente é por amostragem, não dá para fiscalizar tudo. Acabou virando uma decisão 100% política e baseada no que houve, né, de reação política a isso, do que necessariamente uma medida ali, vamos chamar de pragmática, econômica, e para aumentar a arrecadação. Não dá para ser desse jeito, né? Não dá para ser dessa forma. A gente espera mais planejamento, pelo menos um pouco. Simone Tebet, e aí a ministra praticamente não se pronunciou sobre isso, né? Verdade, a gente ouviu muito o ministro da Fazenda, a gente ouviu a primeira-dama, a gente ouviu o presidente da República, mas a ministra do Planejamento talvez poderia dar uma mãozinha por aí. Simone Tebet, que tem um histórico aí de gestora e tudo mais, além de parlamentar, quem sabe não pode orientar esse povo aí. Bom, Sheila, mudando de assunto, o desembargador que atuou no caso do advogado Rodrigo Tacla Duran pede afastamento da Lava Jato. Marcelo Malucelli é pai do sócio de Sérgio Moro, namorado da filha do senador e ex-juiz. Mais informações, que história difícil, até difícil saber o que ele é de Sérgio Moro, hein, David Musso? Bom dia para você. Todos, o desembargador Marcelo Malucelli não é mais o responsável pelos processos relacionados à Operação Lava Jato no TRF4 em Porto Alegre. Com a conduta questionada e sob acusações de parcialidade, o magistrado decidiu se afastar dos processos, alegando razões particulares. O despacho foi publicado ontem. Na semana passada, o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, abriu um procedimento administrativo para apurar o comportamento do magistrado. Malucelli chegou a restabelecer a ordem de prisão preventiva contra o ex-executivo da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran, contrariando determinação do Supremo Tribunal Federal. Duran diz que foi vítima de extorsão na Lava Jato e acusa o ex-juiz e senador Sérgio Moro, sua esposa Rosângela e o ex-procurador e deputado federal Deltan Dallagnol. O filho do desembargador, e aí é aquela complicação, né? O filho do desembargador é genro e sócio de Moro em um escritório de advocacia. Tá. O filho... Vamos lá, de novo. David,
Vamos lá. Vamos lá, ajuda a gente, por favor. Eu já tenho dificuldade de entender o genro direto. Vamos lá. O filho do desembargador, ele é genro. Ó, Sérgio Moro, Rosângela Moro. Ou Eles têm uma seja, filha, né? Isso, ele tem exatamente. Tem mais filhos, mas enfim, tem a filha. Essa filha, ele é namorado ou é marido dela? É namorado. É namorado, tá. Ela tem um namorado. Esse namorado, né, David, ele é filho... Ó, o filho... Do desembargador. Isso, exatamente. E o filho do desembargador, ele tem um relacionamento com o sócio de Moro em um escritório de advocacia. Essa é a história. Tá certo. Já fiz aqui, parece... Pô, é difícil pra mim, 100 anos sério? de solidão, a gente faz aqui toda uma árvore genealógica. Isso, eu tô aqui fazendo o desenho. Perfeito, Preciso David, de obrigada. PowerPoint pra isso, gente. Obrigada, David. Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Depois do Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Contas da União, após o Conselho Nacional de Justiça, né? O Tribunal de Contas da União determina a suspensão do pagamento do penduricalho que beneficiaria juízes federais e poderia custar quase R$1 bilhão aos cofres públicos. Culpa de vocês, hein? Né? Vocês Você ficam aí e o Megali, bateram então. forte nessa história, veja só. R$1 bilhão aos cofres públicos. Decisão tomada pelo ministro Jorge Oliveira. Para ele, a recriação desse adicional por tempo de serviço, extinto há 17 anos, contraria uma norma do Supremo Tribunal Federal que estabelece um teto para a remuneração de servidores públicos. O ministro entendeu ainda que não é possível conceder ou manter vantagens que não estão mais previstas em lei. É meio básico isso, né? E que o benefício poderia suscitar idêntico pleito de outras carreiras. Claro, dentro dos servidores públicos, várias categorias dos servidores públicos fariam o quê? Pleiteariam o mínimo, né? O básico, porque tem várias categorias que não conseguem nem o básico nas suas lutas de anos e anos e não conseguem, às vezes, o cumprimento de um piso salarial, que dirá um penduricalho. Esse penduricalho aí, recriado pelo Conselho da Justiça Federal, previa que a cada 5 anos de trabalho, os juízes federais, que já ganham mais de R$30 mil por mês, teriam um reajuste de 5% nos salários. Benefício seria recebido por pelo menos 2.000 magistrados. Em alguns casos, o pagamento de retroativos chegaria a R$2 milhões. Deixa eu agradecer aqui aos ouvintes que estão nos acompanhando, fazendo companhia. Uma pastilha pra gente. Rafael Dias escreve da Áustria, Sheila, tá nos acompanhando aqui. E tá no mesmo... Tá na Áustria. Ai, Viena. Ele tá nessa mesma vibe, né? Nessa mesma vibração da gracinha amarela que a gente tá hoje aqui. Eu vou até pedir desculpa pros ouvintes, assim, mais sérios e tal. É sexta-feira, é feriado gente. E tá todo mundo querendo, né, uma viagem um pouco mais tranquila, digamos assim. Então, Rafael Dias tá na mesma. E ele ajudou a gente, Sheila, a construir essa árvore genealógica, né? Pelo menos o começo dela. Ele falou assim, oi, gente, é o seguinte, ó. Tem o conge, tem a conja, tem a conjinha. E tem o genro. É didático tá assim, hein? Ótimo, Rafael, ótimo. Obrigada. Por favor, continue escrevendo pro 999-592-100, que a gente tá amando essa parceria com os nossos ouvintes hoje. Outros destaques por aqui. Um relatório divulgado pelo Unicef aponta um retrocesso significativo na vacinação infantil em todo o mundo. Lembra que a gente falava sobre isso no Brasil aqui? Com o Renato Meirelles ontem, né, presidente do Instituto Locomotiva, ouça só. Só no Brasil, cerca de 1.600.000 crianças não tomaram nenhuma dose de imunizantes importantes para a idade entre 2019 e 2021. Na lista estão vacinas como a da paralisia infantil, a poliomielite, a DPT, conhecida como tríplice bacteriana. O imunizante de 3 doses previne contra doenças perigosas como difteria, tétano, coqueluche e consta há anos no calendário de vacinação infantil. Quer dizer, a sociedade brasileira evoluiu a partir da distribuição dessas doses. O relatório atribui o resultado principalmente à campanha de desinformação sobre a vacina da Covid-19, que acabou atingindo outros imunizantes. Antes da pandemia, a confiança era de 99% nessas vacinas. Hoje, caiu para 88%. A chefe do escritório do Unicef no Rio de Janeiro, Luciana Feu, alerta para um possível efeito negativo em grande escala no futuro. O grupo populacional dessa faixa etária que vai crescer sem
vacina. Deixa um gap de imunidade para a sociedade brasileira. Vacinação salva a vida. No Brasil, o Ministério da Saúde trabalha com campanhas para recuperar a confiança nas vacinas e a busca ativa para tirar o atraso no calendário de vacinação. Em todo o mundo, pelo menos 67 milhões de crianças deixaram de se vacinar nos últimos 3 anos. Ainda segundo o estudo, 2 em cada 10 estão vulneráveis a doenças que poderiam ser prevenidas. O levantamento foi realizado em 112 países. O MST ainda ocupa propriedades rurais em ações desse chamado Abril Vermelho. A Yumi Kuano tem os detalhes. Lideranças do Movimento Sem Terra prometem desocupar 2 propriedades invadidas nos próximos dias. Na lista está uma área que pertence à Embrapa, em Pernambuco, e outra da fábrica de celulose Suzano, no Espírito Santo. Durante reunião ontem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, os líderes do MST apresentaram uma pauta de reivindicações. Uma delas é a destinação de R$1 bilhão e 300 milhões em recursos para o assentamento de famílias. Segundo o coordenador do movimento, João Paulo Rodrigues, Haddad alegou ter apenas R$250 milhões previstos pelo governo Bolsonaro. No entanto, ele admitiu que o investimento poderia chegar a R$400 milhões. O ministro também teria se comprometido a estudar uma forma de obter terras de endividados para fins de reforma agrária. Ele está sugerindo criar um grupo de trabalho junto aos vários ministérios para obter terra de devedores da União para fazer o processo de assentamento em áreas que são de devedores, que seria automaticamente negociado entre o Ministério da Fazenda, Receita e possivelmente o INCRA. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, classificou as invasões já como inaceitáveis. Carlos Fávaro, da Agricultura, tem falado sobre isso também, disse que as ações são o que são: criminosas. As ocupações também foram criticadas num fórum com investidores estrangeiros em Londres, na Inglaterra, e o governador do Pará, Helder Barbalho, também se posicionou firmemente contrário a essas invasões de terra. Qualquer movimento, seja ele do proprietário de terra, sejam daqueles que lutam por propriedade, nenhum está à margem da lei. E a lei pressupõe que se permitam com que quem possua terra, quem possua documentação, veja a mesma respeitada. O frio continua no sul do país, em alguns estados do Sudeste também. Fala aí, Gilberto Echauri. O frio segue marcando presença no sul do Brasil, com temperaturas que mais uma vez se aproximaram do 0 grau nas serras do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Houve geada nas partes mais elevadas mais uma vez. A menor marca foi em Urubici, na Serra Catarinense, onde o termômetro marcou 7 décimos. No estado gaúcho fez um pouco menos de frio na comparação com a quinta-feira. O dia começou com 4 graus em Vacaria e 6 em Bom Jesus. Em Porto Alegre, a mínima foi de 12 graus e a máxima hoje será de 24. Deve seguir frio na região sul do Brasil, pelo menos até o início da próxima semana. Os Estados Unidos podem destinar até $2 bilhões para o Fundo Amazônia e projetos de sustentabilidade do Brasil. Detalhes com Arthur Coelho. O valor de $500 milhões dos Estados Unidos para o Fundo Amazônia, anunciado pelo presidente Joe Biden, pode chegar aos $2 bilhões. A informação é da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, após conversa com o assessor do governo norte-americano para assuntos do clima, John Kerry. Ela diz que o valor é apenas o início dos esforços para projetos de sustentabilidade no Brasil e no combate ao aquecimento global, e que além dos $500 milhões, os Estados Unidos vão destinar mais $1 bilhão para a reestruturação florestal na América Latina e outra parte para o reflorestamento. Os recursos são do Tesouro norte-americano e precisam da aprovação do Congresso para serem liberados. Vou até mudar a trilha por aqui. Chegou a hora de falar no esporte. E o Palmeiras, hein? Ontem a coisa estava complicada, mas aí em um segundo tudo mudou, né? O Palmeiras venceu, mas ainda assim segue na última posição do grupo C da Libertadores, Maurício Ferreira. O atacante Dudu reconhece primeiro tempo abaixo do Palmeiras em vitória de virada sobre o Cerro Porteño pela Copa Libertadores. Após descer para o intervalo em desvantagem, Gustavo Gomes e Rafael Navarro garantiram os 3 pontos para o Verdão no estádio do Morumbi.
Eu acho que o primeiro tempo não foi a nossa equipe, né? Nossa equipe entrou muito mole, né? Não competiu, não fez aquilo que a gente tinha combinado na pré-eleição. E a gente sabe que Libertadores, se a gente não entrar, não competir, os adversários vão passar por cima, vão atropelar. Foi o que o Cerro fez no primeiro tempo. Eu acho que no segundo tempo a gente competiu, a gente fez o nosso jogo e buscou o resultado. E graças a Deus a gente conseguiu o resultado, conseguiu a virada, que pelo primeiro tempo não foi legal, e o segundo tempo a gente conseguiu aí a nossa virada. Se a gente não consegue essa virada, a gente ia se complicar muito na Libertadores. Agora vamos falar dos novos técnicos de Corinthians e de São Paulo, que serão apresentados ainda hoje e tá dando o que falar, principalmente essa história do Cuca chegando ao Corinthians, com muitas reações, muitos protestos de torcedores, de organizadas. A gente vai primeiro aqui ouvir o Yuri Queiroga com as informações. Corinthians e São Paulo farão nesta sexta-feira a apresentação dos novos treinadores para o restante da temporada. O primeiro contato de Dorival Júnior, novo comandante do Tricolor, com a imprensa será à 13h. Dorival, que assinou até o fim de 2024, vai substituir Rogério Ceni, demitido na última quarta. Já Cuca vem para o lugar de Fernando Lázaro, que não foi desligado do Corinthians, mas remanejado, e agora será auxiliar permanente na comissão técnica. O vínculo de Cuca com o Timão valerá até o fim do ano, e ele será apresentado às 5h30 no CT Joaquim Grava, também em São Paulo. Os dois já estão regularizados no boletim informativo diário da CBF e podem estrear na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo vai enfrentar o América Mineiro amanhã às 6h30 no Morumbi, e o Corinthians vai até Goiânia para enfrentar o Goiás no domingo às 7h na Serrinha. Agora explicando melhor, né, para você que não acompanhou o que está acontecendo no caso das reações que são muito duras contra a decisão do Corinthians de contratar o técnico Cuca. O motivo é que o treinador, quando jogava no Grêmio, isso em 87, foi condenado a 15 meses de prisão sob acusação de estuprar uma menina de 13 anos em Berna, na Suíça. Esse caso envolveu outros jogadores também naquela época. Eles chegaram a ser detidos, mas foram liberados depois. Aí veio uma condenação em 1989. Só que como o Brasil não extradita os próprios cidadãos, eles nunca cumpriram essa pena, mas foram condenados. Cuca negou as acusações. Deu entrevistas já há alguns anos aqui sobre isso, negando todas essas acusações, mas é um fato. Foi condenado e só não houve cumprimento dessa pena por causa dessa questão de o Brasil não extraditar os próprios cidadãos. Então daí as reações muito grandes. Eu estava aqui fora do ar falando com a Carla, né? Será que o Corinthians vai manter essa posição diante de tantas pressões das torcidas organizadas, dos torcedores? Será? Aparentemente sim, vai manter. Até porque, Sheila, a indicação do nome dele veio pouquíssimo tempo depois do anúncio da retirada do Lázaro do cargo. Né? Coisa de... não deu nenhuma hora pro anúncio do Cuca. E já estava tudo fechado. Já estava costurado antes, então, né? Estava costurado antes. Lembra que a gente falou a mesma coisa sobre Rogério Ceni? Do primeiro pedido da organizada para a saída dele, foi uma coisa tão rápida também, porque então aparentemente isso já estava sendo pensado e aí a substituição veio. Tanto que o novo técnico do São Paulo já nesse fim de semana assume, e ao que tudo indica, Cuca também, essa conversa com Cuca já estava feita, já estava fechada. E aí, Sheila, é algo de 1987... que por muito tempo não foi remexido, mas atualmente, por causa dessa maior conscientização dos últimos anos, de esse tema ter voltado à mídia, às discussões, é claro que isso não ficaria enterrado no passado. Então, por isso, esse caso Cuca voltou e voltou com tanta força. Notas oficiais organizadas do Corinthians, também a ala feminina da torcida do Corinthians se posicionando de forma oficial, né, usando as redes e divulgando isso, vai dar dor de cabeça para ele. Vai dar. Mas que já está fechada essa contratação, isso tá. A gente vai voltar a falar sobre isso ao longo do dia, né, Sheila? Inclusive no Band News São Paulo, na nossa programação, ali a partir das 9h30 da manhã. Vamos saber o que é que as informações de bastidores dão conta, né? Será que a gente está falando de esporte, de futebol? Futebol, com Milton Neves.
Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. E Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia, pertinho de você. Alô, Milton Neves? Alô, Carla Bigato! Como é que vai? Bem. Sheila Magalhães, nossa Oi, comandante em chefe. Ou mais, na Vila Belmiro, algo muito chato, né? Porque o zagueiro Baumann, que é um nome bonito, fazedor de gol também, grandão, entenderam? Mas ó, ele falou, resolvi negar e seguir a vida adiante, disse o Baumann sobre receber abordagem para manipular jogos. Pô, meu Deus do céu, isso não tinha acabado? Tá voltando a máfia do apito? Tá voltando aquele escândalo que a revista Placar descobriu? Parabéns ao Sérgio Martins, o Surdinho. No mais, é isso aí. Grande sexta-feira para todo mundo e vamos torcer muito aí para que o futebol brasileiro melhore. Agora, em matéria de feriado, o Brasil não ganha nada de Copa do Mundo desde 2002, né? Mas em matéria de feriado, o Brasil é pentacampeão do mundo, sabe, 200 mil vezes campeão do mundo. Um abraço para vocês e até segunda.